Oi, eu sou a professora Luciane Lima e hoje trouxe mais uma dica para você. Vamos falar sobre regra de três. Existem dois casos, tá? Regra de três simples e a composta. A regra de três simples, você vai trabalhar com uma grandeza, duas, tá? E a composta com mais de duas grandezas, tá? Várias grandezas. Bom, o que você vai fazer? Você vai relacionar as grandezas e depois você vai descobrir a tua incógnita, tá? O que o problema te pede. Nesse caso, eu vou trabalhar com a incógnita X, mas você pode trabalhar com qualquer tipo, tá? Pode ser A, B, C, a que você quiser, tá bom? Depois, o que você faz? Você vai colocar grandeza debaixo de grandeza. Primeiro passo, grandeza debaixo de grandeza. Depois, você vai aplicar uma segunda regra. Assim, se a tua grandeza uma aumentar e a outra aumentar, você vai colocar a setinha para baixo. Se a tua grandeza diminuir e a outra também diminuir, setinha para baixo. Se uma aumentar e a outra diminuir, setinha para cima. Se uma diminuir e a outra aumentar, setinha para cima. Seguinte, se tu observar, ó, se a tua grandeza for igual, setinha para baixo. Se ela for diferente, setinha para cima. Vamos aos exemplos, tá? Olha, guarda essa regra, ela vale ouro. Olha, gente, se tu aplicar essa regra nos teus problemas de regra de três, tanto faz ser simples como composta, você vai acertar. Eu garanto que você vai acertar. Então, vamos lá. Quando você tem um problema, o que você vai fazer? Você vai colocar na ordem que aparece, grandeza debaixo de grandeza. Então, vamos. Olha, um caminhão trabalhando durante 8 horas. Aí você coloca logo 8 horas aqui. Ele vai transportar 20 metros cúbicos de areia. Você vai colocar aqui, 20 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos? Aí você não sabe quantos metros. O que você põe? A incógnita. Eu vou trabalhar com X, mas você pode colocar qualquer uma aí no teu exercício, tá bom? Vamos lá. Quantos metros cúbicos de areia seriam transportados se o caminhão trabalhasse 12 horas? O que você faz agora? Você vai colocar uma setinha do ladinho do X. Muito bem. E depois, analisar as grandezas. Bom, antes você tinha 8 horas. Agora você tem 12 horas. Aumentou ou diminuiu? Professor, aumentou. Se eu tinha 8 e agora eu tenho 12, aumentou. Muito bem. Agora a tua análise vai ser para o X. Você vai fazer a pergunta para a tua incógnita. Vamos lá. Olha, o caminhão, né? Você tem um caminhão e ele vai trabalhar... Quando ele trabalhava 8 horas, ele transportava 20 metros cúbicos de areia. Agora, quando ele trabalhar 12 horas por dia, ele vai carregar mais ou menos areia, menos metros de areia. Mas, professora, se eu tenho mais horas para trabalhar, mais horas, mais metros cúbicos eu vou ter. Muito bem. Então, olha, a tua grandeza aumentou, aumentou. Quando a tua grandeza aumentou, aumentou, a setinha é para baixo. Muito bem. Agora, lembra da regra que eu falei para ti, que era para você guardar no teu coração? Você vai usá-la. Muito bem? Vamos lá. Eu vou pegar, olha, o que diz assim? Pega quem está em cima do X. Quem está em cima do X? O 20. Aí você coloca aqui, olha, 20. Segue a regra, você nunca vai errar. Vamos lá. Aí, ó, você multiplica por quem está na ponta da seta. Quem está na ponta da seta? O 12, professora. Olha, tu põe o 12 aqui. E divide, ó, divide por quem não está na ponta da seta. Quem não está na ponta da seta? O 8. Aí você põe o 8 aqui. Agora, é só fazer continha. Lembra da aula passada? Que eu falei para você sobre fração irredutível? Você dividia até chegar onde não dá mais para dividir? Mesma coisa, tá vendo? Vamos lá. Como é que eu faço? O mesmo número que eu dividi em cima, eu vou dividir embaixo. O mesmo número que eu dividi no numerador, eu vou dividir no denominador.
Olha, se eu dividir 12 por 2, dá quanto? 6. Se eu dividir 8 por 2, dá quanto? 4. Muito bem. E se eu dividir 20 por 4, dá quanto? 5. Sobrou quem? O 5 e o 6. E quanto é 5 vezes 6? 30. 30 metros cúbicos. Ok? Né que é simples? Pronto, vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim: um automóvel a uma velocidade de 60 km por hora. Aí você coloca aqui, ó, na ordem que aparece, 60 km por hora. Muito bem. Ele percorre a distância entre duas cidades em 4 horas. Aí você coloca aqui, ó, 4 horas. Muito bem. Quanto tempo ele gastaria para percorrer essa mesma distância? Aí tu não sabe quanto tempo. Então, você põe a tua incógnita. Eu vou trabalhar com X, mas você pode colocar qualquer uma aí no teu trabalho, tá bom? Muito bem. Quanto tempo ele gastaria para percorrer essa mesma distância à velocidade de 80 km por hora? Aí você coloca aqui 80 km. Muito bem. O que eu te disse? Coloca logo uma setinha aqui do lado do X. E agora você vai fazer a análise das grandezas. Olha, antes, o que o problema diz? Ele disse para ti assim, que antes quando você andava lá, dirigia a 60 km por hora, você chegava na outra cidade em 4 horas. Agora, se tu dirigir na velocidade de 80 km por hora, você vai chegar mais rápido, mais devagar? Vamos descobrir. Olha, antes você tinha 60, agora você tem 80. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, professor. Aumentou. Muito bem. E agora? Vamos fazer outra análise. Você vai perguntar agora para a incógnita, para o X. Se você dirigir a uma velocidade, de 60 km por hora, você chega em 4 horas. Se você dirigir a 80, você vai aumentar ou vai diminuir o tempo? A professora vai diminuir, eu vou chegar mais rápido. Muito bem. Então, olha, grandeza diferente. Quando a minha grandeza é diferente, a minha setinha é para cima. Ok. Agora, aplicar a regra de ouro. Lembra que eu te falei da nossa regrinha de ouro? Muito bem. O que você vai fazer? Você vai pegar quem está em cima do X. Quem está em cima do X? O 4. Você vai multiplicar por quem está na ponta da seta. Quem está na ponta da seta? O 60. E vai dividir por quem não está na ponta da seta. Quem não está na ponta da seta? 80. Agora, é só fazer continha. Muito bem. Eu posso, professora, cortar esse zero com esse? Posso. E agora? O que eu vou fazer? Eu posso dividir 4 por 4? Sim. 4 por 4 dá quanto? 1. E quanto é 8 dividido para 4? 2. Professora, eu posso dividir 6 por 2? Sim. Quanto dá 6 dividido para 2? 3. Olha, professora, sobrou só o 3. Então, você coloca aqui, ó. X. Deixa eu ajeitar esse meu X, né? X é igual a 3. Então, quer dizer que se eu andar, né, no meu carrinho lá, a 80 km por hora, na outra cidade, eu vou chegar em 3 horas. Ficou entendido? Né, que diminui? A matemática é perfeita. Né? Ok. Bom, gente, nós já falamos sobre a regra de 3 simples. Agora, vamos falar sobre a composta. Você vai utilizar os mesmos dados, as mesmas regras, tá? O que você fazia antes? Você colocava a grandeza debaixo de grandeza. E depois você aplicava a regra das grandezas. Se forem iguais, seta para baixo. Se for igual, seta para baixo. Se for diferente, setinha para cima. Muito bem. Olha a regra de ouro lá em cima, não posso esquecer. Só que o seguinte, o que difere da regra de 3 simples para a composta? A composta, você vai ter mais grandezas, mas aí você vai fazer por bloco, tá? Você vai fazer a primeira relacionada à incógnita, depois o outro bloco também com a incógnita. Vamos ver como é que faz na prática. Coloca na ordem que aparece, lembra disso. Então, olha, o que você vai fazer? Você, aqui no problema, diz assim, 3
homens, aí você coloca aqui, ó, 3 homens, trabalhando 8 horas por dia, eles constroem 480 metros de um muro. Muito bem. Quantos metros desse mesmo muro? Olha, você não sabe quantos metros. Aí você coloca incógnita. Seriam construídos com 5 homens. Olha, com 5 homens, trabalhando 10 horas por dia. Muito bem. Aí eu te disse que você vai fazer com blocos, né? Mas primeiro, antes de tudo, eu faço o quê? Coloco a minha setinha aqui do lado do X. Muito bem. Como assim, professora, tu vai fazer por bloco? Olha, você vai pegar essa grandeza aqui, ó, de homem, e vai relacionar com a grandeza do X. Depois que você resolver, você vai fazer o quê? A grandeza de horas, também com X, tá? Vamos lá. Como é que eu faço isso? Olha, antes, você tinha 3 homens para trabalhar. Agora você tem 5 homens para trabalhar. Então, aumentou ou diminuiu? Aumentou, professora. Então, você coloca o Azinho aqui. O A de aumentou. Muito bem. Aumentou. Ok. Agora você vai fazer a pergunta para a incógnita X. 3 homens, eles constroem 480 metros de um muro. Se eu colocar para trabalhar 5 homens, vai ser construído mais ou menos metros desse mesmo muro? Mais, professora. Então, aumentou, setinha para baixo. Muito bem. Eu já fiz essa relação aqui. Olha, homem com a grandeza X. Agora, eu vou fazer a relação hora com a grandeza X também. Olha, antes você trabalhava 8 horas. Agora você vai trabalhar 10 horas. Aumentou ou diminuiu? Aumentou, professora. Muito bem. Então, você vai fazer a pergunta agora para a mesma incógnita, tá? Se você trabalhar 8 horas, você vai construir 480 metros desse muro. Se você trabalhar 10 horas, trabalhando lá 10 horas por dia, vai ser construído mais ou menos metros do muro? Mais, professor. Vai aumentar. Aumentou, setinha também para baixo. Muito bem. Agora, aplicar a regrinha de ouro, tá? Vamos lá, vamos aplicar a regrinha. O que diz a nossa regrinha? Você pega quem está em cima do X. Quem está em cima do X? O 480. Você multiplica por quem está na ponta da seta. Quem está na ponta da seta? Você pega todo mundo na ponta da seta, certo? Então, quem é? 5 e quem mais? O 10. Ok. E vai dividir por quem não está na ponta da seta. Quem não está na ponta da seta? Olha, o 3 e quem mais? O 8. Ok. Agora é só fazer continha. Olha, gente, você pode dividir 480 por 8? 8 por 8 dá 1. 480 dividido para 8 dá quanto? 60. Muito bem. Você pode dividir, deixa eu ajeitar esse meu 1zinho aqui. 60 dividido para 3. 3 por 3 dá 1. 60 dividido para 3 dá quanto? 20. Ok. O que sobrou, o que você faz? Multiplica. Sobrou quem? O 20. Quem mais? O 5. Quem mais? O 10. O que você vai fazer agora? Multiplicar. 20 vezes 5 dá 100. 100 vezes 10 dá quanto? 1000. Então, o que significa? Que eu vou construir, se eu trabalhar com 5 homens trabalhando 8 horas por dia, eu vou construir quanto? 1000 metros desse mesmo muro. Né que é fácil? É muito simples, né? Bom, gente, muito obrigada. Até a próxima aula. Lembra de se inscrever, ative as notificações, que na próxima aula eu vou trazer mais algumas dicas para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Grande abraço. Fica bem, tá bom? Se cuida.
Tchau!